Pessoal, bom dia, boa semana a todos. Ô André, você continuou curtindo bloquinhos, blocaços do Rio de Janeiro esse final de semana ou tá de boa? Por motivo de chuva, não ousei. Em outras épocas eu estaria lá, mas repousei. Fiquei em casa, abri um negocinho, a temperatura estava amena e tal. Foi bom. Muito bom, muito bom. André, hoje vai falar sobre orçamento impositivo, tentar explicar o que se trata, como é que está essa discussão acalorada no Congresso Nacional, que finalmente volta ao trabalho nessa semana, né, Andresa? Finalmente, né, Eduardo Barão? Mas não hoje, hein? Amanhã. É o seguinte, a gente tem uma tradição aqui no Brasil do chamado orçamento autorizativo, né? Que é aquele que consistia em transformar o orçamento numa espécie de peça de ficção, como sempre se falou. O executivo cumpria só o que considerava importante e, por consequência, tínhamos o parlamento submisso. A demanda pelo orçamento impositivo por parte do legislativo é antiga e sempre gerou uma tensão saudável, né, que pode ser abarcada no equilíbrio entre poderes, nos pesos e contrapesos, uma tensão entre legislativo e executivo. O legislativo sempre demandando maior participação, sempre querendo maior participação no controle e na execução do orçamento da União. Aliás, como acontece de maneira, vigorosa nos Estados Unidos, entre outros. Circula na internet, o nosso ouvinte deve ter visto, um vídeo do presidente da República de 2015 em entrevista à jornalista Mariana Godoy, elogiando o orçamento impositivo que, àquela altura, 2015, por mérito da gestão de Eduardo Cunha, a quem ele também elogia, o presidente da República, havia sido estabelecido o orçamento impositivo para abranger as emendas individuais dos parlamentares, somente as emendas individuais. Naquela ocasião, 2015, repito, Bolsonaro já era candidato a presidente da República, mas era deputado federal e avaliava com razão que a medida, o orçamento impositivo para as emendas individuais dos parlamentares, diminuiria a margem para o governo de turno, qualquer um, naquela época, governo Dilma, chantagear o Congresso, fazer o toma lá da cá. Ok. Em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, em março de 2019, portanto, repito, Bolsonaro no poder e com apoio explícito do governo Bolsonaro, ampliou-se o alcance do orçamento impositivo. Falei aqui a respeito na semana passada, a famosa PEC 34, que estendeu as medidas às chamadas emendas de bancada. Foi nesta ocasião que Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente da República, exaltou a aprovação desta PEC, a 34, sobre emendas de bancadas, como vitória do legislativo e da independência entre poderes. Março de 2019. É a história, é o fio da história. Em dezembro de 2019, quando da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deu-se um novo passo em matéria de orçamento impositivo. Incluiu-se a rubrica da emenda do relator. Essa é a discussão que está em curso agora. É esta parte relativa à emenda do relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o presidente vetou, o famoso veto 52, a respeito à controvérsia de cerca de 30 bilhões do orçamento que ficariam sob controle do relator do orçamento. E aí, aqui vai minha opinião, que é pública. É um absurdo. Eu sou a favor do orçamento impositivo para as emendas individuais dos parlamentares e para as emendas de bancada. Essa parte relativa à emenda do relator é um abuso, é um excesso, é um avanço, gera um desequilíbrio. Restringe demais a capacidade de execução do executivo. Esta é a minha opinião, de modo que, vejam, eu concordo com o veto do presidente nesta matéria. Mas eu faço a pergunta para combater a desinformação, que é o papel dessa coluna. Por que a base bolsonarista no Congresso, alô Eduardo Bolsonaro, por que a base bolsonarista no Congresso não reagiu a isso na hora da votação da LDO? Atenção, ouvinte. Os apoiadores de Jair Bolsonaro no Congresso, seu filho inclusive, com raríssimas exceções, votaram a favor do texto da LDO integralmente.
texto em que estava contido a rubrica da emenda do relator. Essa emenda que tiraria do controle do Executivo 30 bilhões do orçamento da União. Por que essa turma não reagiu naquela ocasião? O Eduardo Bolsonaro, depois de briga judicial, etc e tal, francamente coberta por nós, é o líder do PSL. Essa condição lhe dá a prerrogativa de propor um destaque com o que atacaria essa parte específica do texto da lei, do substitutivo, que tratava da emenda do relator. Eduardo Bolsonaro não o fez, nem estava. Ignorou completamente. E aí tem duas explicações para isso. Se esse é um grande problema para o governo Bolsonaro, e eu considero que é, para qualquer governo, para o Executivo. Ou foi por incompetência, votaram, aqueles que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, com exceções, votaram sem saber no que votavam, votaram com incompetência, votaram sem orientação, votaram com ignorância, ou votaram em decorrência de um acordo. Isso que se precisa esclarecer. De toda maneira, a coisa passou. E surgiu o fato consumado. O orçamento impositivo com emendas individuais dos parlamentares, emendas das bancadas e emenda do relator. Isso dá algo como 45 bilhões de reais do orçamento sob controle do Legislativo. Isso tudo com o apoio da base do governo no parlamento. Depois disso, fato consumado, o governo, nas figuras de General Ramos, o articulador político do governo, e Paulo Guedes, o ministro da Economia, correu para negociar um acordo com o parlamento para partilhar esses 30 bilhões. Tentar, por meio de lei, de uma nova lei, de duas leis especificamente, dividir esse butim, esses 30 bilhões, e garantir uma parte, algo como metade disso, para os ministérios. Devolver recursos discricionários para o controle dos ministérios e, portanto, do Executivo. Esse acordo estava feito entre governo e parlamento. Foi esse acordo, Eduardo Barão e pessoal, atenção ouvinte, foi esse acordo feito pelo governo que o general Heleno, com aquele ataque ao parlamento e com o apoio do presidente da República, com apoio explícito, foi esse acordo que o próprio governo, no centro do Planalto, dinamitou. Esse é o lugar em que nós estamos. E é engraçado, porque dessa maneira, o governo é ao mesmo tempo situação, propondo um acordo, diante da lambança da sua base no parlamento, propondo um acordo com o parlamento. Esse é um governo. E o mesmo governo agindo como oposição. Outra parte do governo dinamitando o acordo feito pelo governo. Fala uma coisa na planície, fala uma coisa lá embaixo, no parlamento, negocia, faz acordo. É o que eles chamam de tomar lá da cá. Não é tomar lá da cá, é legítimo. Acordo, negociação, política. Faz acordo lá embaixo, sem que ninguém veja, sem dar publicidade. Quando chega lá em cima, com publicidade, usando as milícias digitais, o próprio governo que fizeram o acordo dinamita o acordo. Situação e oposição. Fala uma coisa embaixo, solta outra em cima, não tem palavra, trai, não cumpre acordo, mente. Mas a verdade aqui vai ficar clara. Este governo, este aí, que se faz de vítima, que é chantageado pelo parlamento, que está emparedado, que agora está sob o risco de um controle do parlamentarismo branco por incompetência deles. Mas esse governo, Eduardo Barão, para que fique bastante claro, é aquele que mais liberou emendas parlamentares em primeiro ano de mandato da história do Brasil. Liberou mais emendas para os parlamentares do que o governo Temer, com 2 denúncias contra si. Liberou emendas em junho para aprovar a reforma da Previdência. Fez aquilo que sempre atacou. Mas a publicidade é forte. Parece que é um governo vítima. É ruim, hein? Pra cima de mim, não. É isso. E aí não tem aquela história de agora manifestação tá programada, né, nas redes sociais e tudo mais, atacar o parlamento se o próprio executivo acaba compactuando com essa situação que há anos a gente encontra no país, como disse o Andreasa, nesse ano especificamente, aliás, ano passado especificamente, com gastos ainda maiores. De qualquer forma, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história que ainda está aberta no Congresso Nacional. Agora, quer atacar o parlamento? Ataca, mas tem que atacar os parlamentares do governo também, que votaram a favor dessa lambança aí, pessoal. Pois é. Tá bom? Eu quero deixar claro, hein? Eu sou contra, hein? Carlos Andreasa é contra o orçamento impositivo, emenda do relator. Eles é que foram a favor, tá ok? Abraço, Andreasa. Até amanhã, rapaz.